Boa tarde, senhoras e senhores. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Eu quero agradecer o dia de hoje a Deus. E eu quero hoje, de uma forma diferente, reverenciar o Espírito Santo de Deus, que é Ele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, amém? Amém? Tem mais alguém aqui que nessa tarde gostaria de reverenciar o Espírito Santo de Deus? Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Louvado seja Deus. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vê um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Se você, antes de sentar, puder fechar os seus olhos 2 minutos comigo, por gentileza. Senhor, eis aqui a tua palavra, e ela é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E nessa tarde, Senhor amado, eu quero te pedir que, Senhor amado, com a precisão de um neurocirurgião, eu use essa palavra nessa tarde, Senhor amado, como um bisturi, Senhor amado, para dividir juntas e medulas nessa tarde, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro de candarábia sobre de candarábia saia, para que o teu Santo Espírito faça aquilo que te apraz no meio do teu povo, e a todas as pessoas, Senhor amado, que verem esse vídeo, Senhor amado, que assistirem, que ouvirem, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, que haja divisão dos tempos de candarábia sobre de candarábia saia, divisão dos tempos na tua igreja, antes, Senhor amado, e depois da revelação que o Senhor me deu acerca dessa palavra, Senhor, e que ela seja, Senhor, ministrada com exatidão nessa tarde, para que o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Antes de eu ministrar a palavra, eu quero agradecer, porque muitas pessoas que vão
assistir esse vídeo oraram por mim quando eu estive doente. O ano passado, na verdade, outubro de 2016, eu fui diagnosticada com um câncer de pâncreas e os médicos que me atenderam me deram de 6 a 9 dias de vida. Mandaram meu irmão comprar o caixão e comprar roupa. E realmente as pessoas morrem de câncer no pâncreas, porque ele é um câncer muito violento. E alguns cristãos super crentes, super santos, vão dizer, como pode? Se a pessoa fosse de Deus realmente, por que ela teve câncer? Eu vou te dar os motivos pelos quais eu tive câncer. Em primeiro, eu tive câncer porque eu tinha uma culpa dentro de mim e eu não conseguia me perdoar. E toda a falta de perdão gera um câncer. Em segundo lugar, eu entendo que muitos ministros, homens e mulheres de Deus, estão passando pela mesma luta pela qual eu passei. Alguns estão saindo vitoriosos vivos, outros mortos. Mas eu entendo que Deus precisa devolver a autoridade para a igreja sobre todas as enfermidades. Vou repetir, pastora Nath, que talvez só tu que me entenda. Eu entendo que os ministros que estão passando pelo câncer, eles precisam tomar de volta uma autoridade que foi dada por Jesus à igreja sobre toda a enfermidade. E para isso Jesus ele faz com que nós passamos pelo que passamos, para que essa autoridade seja devolvida então a nós. E também para que a igreja venha orar realmente como ela precisa orar. Porque quando hoje da igreja fica doente, a igreja então corre para os pés do único que pode realmente fazer alguma coisa. Quando demoraram 40 dias para me abrir, porque ninguém queria me abrir. E quando me abriram, o tumor era maligno, mas ele estava envolvido numa bolsa. Mas nós não temos bolsa no pâncreas. Eu vou repetir para que você possa glorificar a Deus. Nós não temos bolsa no pâncreas. Deus trouxe à existência uma coisa que não existia dentro de mim, para que aquele câncer não explodisse e não me matasse em 6 a 9 dias. Agora, essa semana foi enterrada uma pessoa que o câncer, ele diagnosticou câncer de pâncreas, 2 dias depois faleceu. E Deus, um dia eu vou contar o testemunho na íntegra, porque ele envolve muitas coisas realmente. Mas eu quero glorificar a Deus e quero agradecer a todas as pessoas que oraram por mim, porque eu sei que foram muitas pessoas, muitas igrejas em várias nações que oraram por mim. E eu quero dizer que depois que eu fui curada por Deus do câncer, porque foi Deus realmente que salvou a minha vida, eu já tive a oportunidade e o privilégio de pregar para mais de 10 médicos. E depois que eu operei, eu engravidei. E isso também foi um absurdo para os médicos, eles mandaram eu tirar o bebê. E eu disse que de maneira nenhuma eu tiraria o bebê. 37 profetas disseram para mim que ia ser um menino. Mas um profeta. Vou falar de novo porque hoje eu vou profetizar nesse lugar. Mas um único profeta, uma voz profética que eu respeito, disse para mim, não, é uma menina. Vai ser uma menina porque no teu espírito tu gerou uma igreja santa e sem defeito. E Deus vai mandar uma menina que represente literalmente a igreja. E a minha filha nasceu, ela está aí. O nome dela é Rebeca, porque Rebeca significa união. E a minha filha nasceu e foi para a UTI, porque a minha gravidez foi de risco. E desde a UTI Deus começou a falar comigo sobre a igreja. Não a igreja onde eu e você vamos cultuar. Não a igreja que está reunida aqui, mas a igreja do arrebatamento, que é diferente dessa igreja aqui, é diferente da igreja onde eu e você congregamos. A minha filha foi para a UTI e ela teve que ser entubada, ela teve que expirar por aparelhos. Eu achei que eu já tivesse passado todas as dores possíveis, mas quando eu fui para casa, eu tive que deixar minha filha na UTI, eu vi que existiam dores piores que a do câncer. Quando eu vi ela respirando pelo aparelho, o Espírito de Deus falou comigo que assim estava a igreja, que a igreja do Senhor Jesus deveria respirar naturalmente, e o fôlego de vida da igreja é o Espírito Santo. Todavia, a igreja, por andar em pecado e por andar desconectada do seu Criador, ela está respirando artificialmente. Ela respira quando um pregador de fora vem pregar, ela respira quando um adorador genuíno começa a adorar em espírito e em verdade. Mas não foi assim que Deus instituiu a igreja.
Ele instituiu a igreja para respirar naturalmente, através da pessoa adorável, magnífica, santa do Espírito Santo de Deus. Depois, a minha filha, ela passou por muitos procedimentos, mas não queriam me liberar ela da UTI, porque toda a comida que ela comia, ela vomitava. Eu ia lá para tirar leite e eu ficava tão nervosa, e eu não conseguia. E quando ela mamava o meu leite, ela não vomitava. Mas quando ela mamava o composto químico que as enfermeiras davam para ela, ela vomitava. E de novo fomos para casa, porque nós não dormíamos, oramos, e o Espírito Santo disse assim: a igreja está comendo muita comida química, muita comida produzida por computadores, muita comida copiada. A igreja precisa comer uma comida natural, uma comida de novo, um leite materno, quentinho, aleluia, um alimento, aleluia, que sustente ela e que tenha tudo o que ela precisa para combater tudo aquilo que tenta matar ela. Talvez você não esteja entendendo, mas esses 2, 3 aleluias que eu estou escutando são da igreja do arrebatamento. A igreja, aleluia, que entende que precisa haver realmente uma mudança antes da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E alguns de vocês podem estar pensando: o que tudo isso que tu está falando tem a ver com o que tu leu? Eu preguei aqui, não sei qual ano, eu preguei sobre a menina. Uma igreja, aleluia, porque toda vez que a Bíblia fala sobre uma mulher ou uma menina e que não tem nome, ele está falando da igreja. Porque a igreja do arrebatamento, ela não tem um nome. Salvo e abro parênteses aqui, aleluia, para todas as pessoas que não estão aqui nesse congresso hoje, mas que vão ver o vídeo, aleluia, que quem coloca nome, quem coloca limite no teu ministério, quem coloca nome no teu chamado, quem coloca nome na igreja que você vai ser salvo, ele é o dono da igreja. E eu digo para você que o dono da igreja é Jesus. E todas essas pessoas que estão querendo colocar nome e limite no teu ministério, estão se colocando no lugar de Jesus e vão prestar contas a Ele. O que tu está dizendo, pastor? Eu estou dizendo o que todo pregador diz. Talvez não tenha coragem de falar na íntegra, aleluia, que não existe nenhuma placa denominacional no céu. Vou repetir, não existe nenhuma placa denominacional no céu. Mas a minha Bíblia diz, aleluia, e eu sou do tempo ainda que nós levávamos lenço no culto de ceia. Eu sou do tempo ainda que nós íamos para a igreja para dobrar o nosso joelho. Aleluia. E eu digo para você que a minha Bíblia diz que Jesus, Ele vai vir buscar uma igreja santa, imaculada, adornada, santificada, que tem as suas vestes lavadas no sangue. Essa é a igreja que Jesus vai vir buscar, e nem uma placa denominacional. Então toda vez que a Bíblia fala sobre uma mulher ou uma menina, ele fala da igreja dele, a igreja dele, que tem um dono. E eu preguei sobre a menina, a filha de Jairo, que morreu, aleluia, e que Jesus foi lá e falou para ela: levanta-te. Eu preguei sobre isso. Outro dia eu preguei na igreja do pastor Wagner, da pastora Nádia, e eu preguei sobre a igreja do fluxo de sangue. A igreja do fluxo de sangue é a igreja que há 12 anos está sangrando. 12 anos representa o tempo do governo. Ele deve ter essa palavra gravada. É violenta também. Mas hoje eu quero pregar sobre uma igreja chamada Samaria. E eu podia dar muitos conceitos sobre samaritanos. Mas Deus mandou eu falar de um só. Qual é a característica da igreja de Samaria? A característica da igreja de Samaria é que ela tinha o próprio reino. Ela tinha o próprio reino. Mas a minha Bíblia diz, meu querido, um dia eu fui pregar, não sei aonde, e eu perguntei assim: se Jesus chegasse na tua frente e perguntasse para ti, qual foi o meu ministério quando eu estive na terra? Qual foi o ministério de Jesus? Alguns diriam: Jesus fez milagre. Outros diriam: Jesus veio para salvar o mundo. Não, o ministério de Jesus vai além. Jesus veio nessa terra, passeou aqui como eu e você, aleluia, para instituir um governo. Escute muito bem, porque uma igreja, o mundo já tinha, uma igreja romana,
aleluia, que dominava. Mas Jesus veio para instituir um governo, e o governo de Deus, aleluia, ele governa, ele não domina. Eu vou dizer para você a diferença. O governo de Deus, que governa e não domina, aleluia, porque todo domínio e manipulação é o espírito maligno. E eu declaro hoje como profeta do Altíssimo, que a igreja do arrebatamento, ela será livre de todo espírito de domínio e manipulação. Ninguém mais vai conseguir manipular ou dominar a igreja. Aleluia. Escute muito bem, existe uma profecia muito antiga, e um dia eu vou escrever um livro sobre isso, chamado Os 7 Montes do Governo. Entre esses 7 montes de governo, existe o governo da religião. E esse governo da religião foi tomado por demônios, e Deus vai devolver para a igreja. Deus, 2 mãos levantaram. Deus vai devolver para a igreja. Mas antes de Deus devolver para a igreja, Ele vai acabar com todo o reino paralelo. Eu vou repetir, Deus, antes de devolver o governo para a igreja, Ele vai acabar com todo o reino paralelo. Porque não tem lugar para 2 reinos. Jesus não veio falar de 2 reinos, Ele veio falar de um reino. Aleluia. Escute muito bem, porque antes de Deus colocar um homem e uma mulher de Deus no monte do governo, da religião, Ele vai acabar com todos os reinos paralelos, de Candarábia, sobre de Candarábia. E você que tem Bíblia ou caderno, você pode anotar o dia de hoje, o meu nome. E se você quiser, eu dou até o meu telefone. E um dia você vai me procurar e vai dizer assim: é verdade, pastor, aconteceu exatamente como tu falaste. Escute muito bem o que eu estou falando. Deus vai limpar os púlpitos, Deus vai limpar a igreja. Quando nós vimos para cá, e foi uma turbulência para chegar aqui, aleluia, Deus falava comigo: pode falar lá embaixo. Aleluia, que Deus não vai limpar só a nave da igreja, Ele vai limpar o púlpito. Ele não vai limpar só o púlpito também, mas Ele também vai limpar a nave. Todo reino paralelo será extinguido. Deus vai limpar, Deus vai sacudir a igreja. Virão muitos escândalos. Pastora, mas isso está escrito na Bíblia. Mas eu estou falando para agora. Virão muitos escândalos, mas todo o reino da soberba será eliminado. Todo o reino, aleluia, dividido será eliminado. Todo reino, aleluia, que tem aliança com as trevas será eliminado. Todo reino que tem aliança com as trevas, e eu repito em alto e bom som, será eliminado, para que Deus possa estabelecer o seu governo. Pastora, então, existe um monte de governo chamado religião, e Deus quer colocar um homem e uma mulher de Deus assentado nesse monte, mas para isso Ele precisa limpar a igreja. Segundo lugar, aleluia, o que isso tem a ver com Samaria? Samaria tinha um reino, aleluia. Jesus estava com sede, e os discípulos, em vez de cuidarem dele, foram comprar comida, porque quiseram cuidar de si mesmos. E olha, interessante onde é que Jesus para. Jesus para na maioridade de Jacó, só que Ele para ali naquele lugar, sabe por quê? Porque Deus tentou ensinar eu e você a não sermos imediatistas. Deus tentou ensinar eu e você a cuidar da próxima geração. Minha pergunta para você hoje, a primeira pergunta: o que você tem feito pela próxima geração? Quais são as promessas que estão contidas na Bíblia, que você pega e lê para o seu filho? A minha bebezinha tem 5 meses. O meu marido já leu todo o Novo Testamento para ela, e já está lá em Deuteronômio no Velho Testamento. Pastor, o que um bebê sabe? Um bebê assimila tudo. Vou repetir, o que você tem feito pelo seu filho? Você sabia que na Bíblia existe uma história interessante de um rei que começou a governar com 8 anos? E eu outro dia perguntei assim para a igreja que eu presido: qual é a criança dentro da igreja, ensinada por um mestre, ensinada por um evangelista, por um profeta, por um pastor, aleluia, que com 8 anos poderia governar? Não governa nada, a única coisa que governa é o celular. O que você tem ensinado para o seu filho acerca de Bíblia? Quando você chega em casa, o seu filho ouve você falando da palavra ou ouve você falando mal das autoridades? Quando você chega em casa, o seu filho vê você correndo para a televisão, ou correndo para o celular ver pornografia, ou o seu filho vê com você correndo para o joelho, para agradecer a Deus pelo culto maravilhoso? O que você tem feito e preparado para o seu filho, para a próxima geração? Aqui Jesus está ensinando para Samaria: vocês têm um reino, vocês andam como vocês querem,
vocês vão ao culto quando vocês querem ouvir a palavra que vocês querem, vocês só querem palavra que massageie o ego, que estimule vocês. Jesus não chamou profeta para passar a mão na cabeça de ninguém. Os profetas que me ouvem, prestem atenção no que eu vou falar. Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês querem dirigir do jeito que vocês querem comer quando vocês querem, vocês querem dormir quando vocês querem, mas existe uma coisa mais urgente que a tua própria vida, e é o reino de Deus. Eu vou repetir, uma coisa mais urgente que a tua própria vida. Eu quero que você escute. Quando eu entrei naquela sala de cirurgia, o meu irmão precisou assinar um documento, que em caso de óbito, a responsabilidade não era do hospital. Eu entrei naquela sala de cirurgia para morrer. Eles não me operaram como deveriam. Em vez de me cortar assim, eles me cortaram assim, porque disseram assim, ela vai morrer de qualquer jeito, corta de qualquer jeito. Quando eu deitei na maca e esticaram meu braço para colocar anestesia, Deus me deu a vida. E eu falei assim, tu tá de brincadeira comigo, Deus? Tu quer que eu pregue? E a mulher pegou no meu rosto e falou assim, o que tu faz tão jovem, tão doente? Eu falei, pronto, vou ter que falar. Eu falei, eu sou profeta. Eu falei, Deus me mostrou isso e isso da tua vida. E a mulher começou a chorar. Na sala de cirurgia. Eu vou te dizer uma coisa, existe uma coisa mais urgente que a dor que você tem no pé. Existe uma coisa mais urgente, aleluia, do que a irmã que fala mal de ti no culto. Existe uma coisa mais urgente, aleluia, se você gostou ou não gostou do pregador. Existe uma coisa mais urgente, aleluia, se você tem dinheiro para bota nova ou não tem, que é o reino de Deus. Ele é mais urgente. E Deus está procurando alguém que esteja disponível para fazer o que precisa ser feito. Aleluia. Xadábia sobre de canarábia. Deus estava dizendo assim, ó, vocês têm o reino de vocês? Sim, eu sei, mas existe um outro reino, e ele é eterno. Quando eu e você aprendermos a andar na eternidade, pastora, como é que eu vou aprender a andar na eternidade? O que a Bíblia diz? Que Deus é o quê? Pai da eternidade. Nós nunca paramos para pensar nisso. O tempo de Deus não é contado em horas, não é contado em minutos, o tempo de Deus é contado em eternidade. Sabe por que quando Deus diz assim, ó, eu vou erguer aquele drogado e ele vai ser um profeta nas nações? No tempo de Deus isso já aconteceu. Ele já foi liberto, ele já está limpo, ele já está curado, já está cheio do Espírito Santo. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é a eternidade. Então Deus aqui está ensinando, isso é eterno. Eu vou parar aqui num lugar que é eterno. O que é eterno? Os poços que os pais cavaram para os filhos. Não entendi, pastora. Eu não sei você, mas eu tenho um pai espiritual. Ele morreu há muitos anos, mas ele não deixou de ser meu pai espiritual. Foi ele que foi lá no mundo, me buscou. Foi ele que foi lá no mundo, expulsou os demônios de mim, que cuidou de mim. Eu tenho um pai espiritual. Você nasceu do quê? Você nasceu em Deus do quê? Porque alguém aqui ganhou você. Quem é o teu pai ou a tua mãe espiritual? Eu sempre falo, os pais compram um tablet, iPad para as crianças pequenininhas. Você deveria fazer uma árvore genealógica para o seu filho, para ele saber o nome do seu avô, do seu bisavô, do seu tataravô. Minha filha vai aprender a pedir bênção à vovó, porque eu tenho filhos espirituais que pedem bênção, pastora. Tá louca, pastora? Não. Eu vou ensinar a minha geração. Eu vou gastar o resto de vida que eu tenho para ensinar a minha geração a honrar os seus antepassados. Então você precisa ensinar alguma coisa para o teu filho que seja eterno, meu querido. Parar de ensinar coisas passageiras para o seu filho. Então Jesus para aqui e fala assim, tem uma coisa que é eterna. Os poços que os pais cavaram para os filhos. Não entendi, pastora. A Bíblia diz que o patriarca cavou poço. Aí veio os filhos dos Satanás, os filisteus, e entulharam o poço. Mas veio o filho do patriarca e desentulhou o poço. Não entendi, eu estou profetizando. Essa nação tem pais espirituais, que cavaram poços de unção, poços de poder, Essa nação tem pais espirituais, mas os filisteus vieram e entulharam os poços. Mas Deus está erguendo uma geração de filhos. Deus está erguendo uma geração de filhos. Vou repetir, Deus está erguendo uma geração de filhos espirituais que vão desentulhar esses poços.
E esses poços vão jorrar água de Candabria, sobre de Candarábia, água que cura, água que liberta, água que transforma, água que sacode mesmo. Jesus está ensinando aqui, eu estou falando de eternidade. E aí ele fala para a mulher, e eu vou passar aqui para o versículo dos maridos, porque eu tenho um tempo. Escute muito bem, ele fala assim: eu tenho uma água para dar para vocês. Quem beber dessa água não vai mais ter sede. Jesus de novo está falando da eternidade. Se você aprendesse a andar no meu tempo, e não no teu tempo, você não está entendendo. Pastora, como eu vivo nesse tempo, meu querido, nós não somos seres normais. Se você entender que na eternidade tudo já foi conquistado, então você aprenderia a se mover nesse tempo da eternidade. Aí a Bíblia diz assim, que Jesus diz para ela: eu tenho uma água para te dar e você nunca mais vai ter sede. E ela falou: então me dá, daí eu não preciso mais vir aqui. Jesus não estava falando de trabalho, Jesus estava falando do tempo. Jesus não estava falando de trabalho de ir lá e pegar água do poço, não. Ele estava falando do tempo. Aí ele fala assim: não, você quer essa água? Então primeiro você tem que ser curada, de dentro para fora. Estou falando com a igreja do arrebatamento. Aleluia, quer ser arrebatado, primeiro vai ter que ser curada de dentro para fora. Aí ele fala assim: vai lá e traz o teu marido. Que marido? Se a Bíblia diz que eu e você temos que ser uma noiva, esperando o noivo. Opa! Então, pastora, como é que tu diz que está falando da igreja? Sim, eu estou falando da igreja. Porque a igreja, em vez de esperar o noivo, casou com todo mundo. Eu sou profeta e eu tenho paleta para aguentar o que eu prego. Deus me deu estrutura para isso. Eu estou falando da igreja que casou com 5 maridos, e a que está casada agora não é marido. Eu estou pregando sobre a igreja, aleluia, porque a igreja do Senhor Jesus casou com todo mundo. Mas um dia essa igreja vai se encontrar com o dono realmente, que é Jesus Cristo. E sabe aonde? Exatamente no poço. Porque um dia a igreja do arrebatamento vai ter sede. Sede de Deus. Alguém está acordando aí no meio, hein? A igreja do arrebatamento, ela vai ter sede. Sede, aleluia, de Deus. Aí Jesus vai chegar assim e vai dizer: vem, aqui nesse poço, no poço dos teus patriarcas, no poço dos teus pais na fé, no poço daqueles que cavaram há muito tempo atrás, tem água. Mas eu, Jesus, tenho uma água para te dar, e se você beber dela, nunca mais você vai ter sede. Mas traz o seu marido. Pastora, mas e aí? E aí que está na hora da igreja começar a confessar os seus pecados. Está na hora da igreja tirar todas as máscaras. Eu não estou pregando, aleluia, para uma denominação. Eu estou pregando para a igreja do arrebatamento. E eu estou dizendo para você em alto e bom som: amém, se divorcia do mundo. Eu estou dizendo para a igreja do arrebatamento: larga tudo aquilo que te afasta de Deus. Eu estou dizendo para a igreja do arrebatamento: chega diante do teu Senhor hoje e confessa os teus pecados. E fala: Senhor, eu estava buscando uma coisa mais do que salvação. Eu estava buscando uma coisa mais que o teu reino. Eu estava buscando uma coisa. Eu vou fazer uma pergunta para você. Antes de você responder, eu vou te lembrar que o Espírito Santo está aqui, porque ele foi reverenciado. E eu vou te lembrar que diante do Espírito Santo ninguém pode mentir. Aleluia. Amém. Muitas pessoas vêm para esse congresso e pensam assim: eu vou lá e eu vou ouvir o que eu quero, porque eles precisam pregar o que eu quero. E eu te digo, aleluia, que esse congresso ainda é dirigido por Deus, e que tem homem e mulher de Deus em cima desse altar. E aleluia, você vai ter que vir aqui e ouvir aquilo que Deus quer falar. E entre as coisas que Deus quer falar, aleluia, e entre as coisas que Deus quer falar, eu tenho uma última palavra para ti antes de orar com você. É que essa semana eu tive um sonho, porque Deus ainda fala conosco em sonho. Ó, tem gente que Deus está sonhando aí. Deus ainda fala conosco em sonho. Essa noite eu tive um sonho que um homem recebia a ordem de uma mulher
E ele pegou meu bebê e queria serrar os braços e as pernas do meu bebê. E eu falei, não. Enfim, foi uma treva. Mas eu acordei e eu fui orar. Porque nós estamos numa campanha de oração. Escute muito bem, se a igreja que você congrega não está orando, saia de lá. Porque todas as igrejas dirigidas por Deus estão tendo um tempo de oração. Se o teu pastor não está escutando a voz do Espírito Santo, chama ele para uma conversa. Se ele não escutar, procura outra igreja. E eu fui orar e o Espírito Santo falou assim para mim: existe um espírito maligno que despedaça o corpo. O corpo é a igreja, se você não sabe. Existe um espírito maligno que despedaça o corpo. Esse espírito maligno recebe a ordem de um demônio chamado Lilith, que é a mãe de todos os demônios. E esse demônio é que agia nos amalequitas. Se coloque de pé, porque eu tenho uma palavra para a próxima geração. Mas para isso você tem que ficar de pé. Escute. Em Êxodo, Deus dá uma promessa para Moisés, que é geracional. Repita comigo: o Deus que eu sirvo é geracional. Ele não é imediatista. Então nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, pare de pensar só no hoje. Pare de pensar só no teu próprio ministério. Comece a pensar na próxima geração. Porque é assim que Deus usava os patriarcas. Me ouvem? Quem me ouve? Comece a pensar para a próxima geração. No livro do Êxodo, Deus dá uma promessa para Moisés, condicional, porque as promessas de Deus são condicionais. Escute muito bem, eu vim aqui hoje para desmantelar todo tipo de mentira. Eu vou repetir, eu vim aqui como profetisa nessa tarde. Desmantelar todo tipo de mentira. Por muitos anos assumiram os púlpitos dizendo que quem tem promessa de Deus não morre, é mentira, morre. Nós carregamos o caixão de um menino que tinha uma promessa de as nações. Sabe por que nós carregamos o caixão dele? E ele morreu com promessa e tudo. Porque ele escolheu outro caminho que não era o do Senhor. Quando a pessoa escolhe outro caminho, ela pode morrer sim. Aí os pregadores dizem assim: Deus dá, Deus não tira. Não tira? Então por que Deus tirou, aleluia, Adão do jardim? Se Deus criou o jardim para o homem. Leia com atenção a Bíblia Sagrada e não deixe qualquer um te enganar. Amém? No livro do Êxodo, Deus faz uma promessa para Abraão, porque toda promessa de Deus, ela é condicionada. Aí Deus faz uma promessa para Abraão, assim, ó: escreve isso que eu te digo num livro, mas repete isso para Josué. Moisés ainda não sabia que o sucessor dele ia ser Josué, mas Deus sabia. Escute muito bem, a Bíblia diz assim, ó, que Deus diz assim para Moisés: escreve isso num livro, repete isso para Caleb, que um dia eu vou riscar todos os amalequitas de debaixo do céu. O que tu está dizendo, pastora? Todas as pessoas que são plantadas pelo diabo dentro da igreja que você congrega. Eu quero saber quem é pastor aqui que está aqui embaixo. Levanta a mão. O senhor pode vir à frente, todos os pastores, por favor, porque essa é a palavra para vocês também. Existem pastoras no nosso meio? Existe? Não? Pode vir aqui. Líderes. Líderes de jovem, tem aqui? Pode vir aqui na frente, por favor. Aleluia. Porque o que eu estou falando aqui é muito profundo. Amém? Muito profundo. Deus diz assim para Moisés: escreve isso que eu estou te dizendo num livro. Deus podia dizer: escreve num livro e depois dá o livro para Josué. Não. Daí ele diz assim: depois repete para Josué. Ou seja, ensina Josué a passar essa informação para a próxima geração. E diz para Josué que eu vou riscar todo o amalequita de debaixo do céu. Ou seja, todas as pessoas que são plantadas na igreja para desmembrar a igreja são enviados de Satanás. Não entendi, pastora. Todas a igreja, vou usar o pastor como exemplo, a igreja do Senhor Jesus, Deus não vê assim a irmã que veio de saia ou a irmã que veio de calça. Deus não vê a irmã que tem o cabelo curto, o cabelo comprido, a irmã que canta bem ou canta mal. Não. Deus vê a igreja como um corpo. As mãos, os pés, as pernas, os ombros. Ninguém nunca vai ser a cabeça, porque a cabeça é Jesus Cristo. Ok, todas as pessoas que vêm na igreja querem serrar os membros.
e querem levar para outro lugar. Essas pessoas são enviadas de Satanás. E eu vou longe agora, e termino aqui. Por que em Ezequiel 37, quando Ezequiel vai profetizar no vale de ossos secos, os ossos estão tudo bagunçados? Se é um cemitério de profeta, quando tu enterra uma pessoa, a pessoa não se mexe, a princípio. Fica lá os ossos. Por que quando Ezequiel profetiza, os ossos estão uma bagunça, diz a Bíblia Sagrada? Porque foram membros que foram desconectados do corpo. E quando um membro é desconectado do corpo, ele morre. Pastora, não, pode-se colocar uma prótese. Pode-se colocar uma prótese. 2 problemas da prótese. A prótese é cara, custa muito dinheiro. Botar uma prótese no lugar de um membro original. Segundo lugar, a prótese não recebe voz de comando do cérebro. Porque a prótese não está ligada ao sistema nervoso central. Eu não entendi, pastor, os pregadores entenderam, aleluia. Todos aqueles que não são membros da igreja, mas que o pastor quer segurar lá porque o dízimo é alto, é uma prótese. No final vai custar caro, porque a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o começo delas. Outra coisa, a prótese nunca recebe voz de comando do cérebro. Para mim mexer a minha mão, que é a original, aleluia, eu recebo uma voz de comando do meu cérebro, que é a cabeça, que é Jesus Cristo. Quem está entendendo? A mão que vai buscar o perdido tem que ser a original. Porque se for uma prótese, não recebe voz de comando do cérebro. E sabe o que mais diz Ezequiel? Quando Deus diz para Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. Sabe por que viraram ossos? Deus diz para Ezequiel. Viraram ossos porque eles perderam a esperança. Você sabe, aleluia, o que algumas pessoas acreditam que está escrito na porta do inferno? Algumas pessoas acreditam que na porta do inferno está escrito, aqui acaba a esperança. Por isso que Salomão diz assim, eu quero trazer a lembrança, aquilo que me dá esperança. Sabe o que te traz esperança? Os teus pais espirituais. Eu te provo, pela Bíblia, hein? Porque tudo que eu estou falando aqui tem base bíblica. Porque a Bíblia diz que Jabes foi mais ilustre que seus irmãos. Por quê? Porque Jabes fez uma oração. Senhor, eu me lembro do Deus dos meus pais. A história diz que Jabes só foi mais ilustre porque um dia ele se lembrou do Deus dos pais dele. O que você lembra do teu pai espiritual? Você nem lembra mais quem batizou você. O que você lembra? Aleluia. Agora sim você podia soltar um louvor para mim aí, meu querido, que eu vou orar. Nessa tarde eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus dizer que a igreja do arrebatamento, ela precisa urgentemente, aleluia, voltar aos primórdios, voltar para a Bíblia, examinar ela com exatidão. Eu estou pregando hoje para uma igreja chamada Samaria, que tem o próprio reino, que foi casada com 5 maridos, e que não é mais noiva. E o Senhor está dizendo nessa tarde, volta a ser noiva, confessa os teus pecados, aleluia, volta para aquilo que é eterno, aleluia, para de ser imediatista, de Candarábia, sobre de Candarábia. Lembra que essa nação, teve pais espirituais, que cavaram poços, os filisteus vieram e entulharam, mas aleluia, Deus está erguendo uma geração de filhos. Deus está erguendo uma geração de filhos, filhos legítimos que vão desentulhar o poço e fazer a água voltar a jorrar, Xandábia, sobre de Canarábia, sai. Eu quero profetizar a todas as pessoas aqui que têm um chamado, todas as pessoas que têm filhos, aleluia, que Deus, quando você lê a Bíblia, Deus ele vai fazer saltar da Bíblia Sagrada as promessas que são eternas, as promessas que são, aleluia, para as gerações, e você vai começar a ensinar o teu filho de Candarábia, sobre de Candarábia, não aquilo que te agrada, mas aquilo, Senhor amado, aleluia, que Deus vai passar para a próxima geração. Eu quero que você escute, Deus me deu, enquanto eu orava no monte por ele há uns anos atrás, uma conferência chamada Os Filhos dos Profetas. Deus mandou eu pagar essa conferência. Então nós fizemos essa conferência, agora nós vamos fazer na França, se Deus quiser. Nós fizemos já no Uruguai, fizemos alguns estados, fizemos há pouco agora no Paraná.
eu vou lá, alugo um ginásio, eu pago a estrutura, eu pago o aluguel, eu pago a conferência, com o meu dinheiro. Não sei nem de onde é que vem, porque eu não tenho nem salário. Mas Deus manda o dinheiro sempre. Aí, um dia, Deus falou assim para mim: puxa a caixinha dos filhos dos profetas. Aqui em Novo Hamburgo eu gastei 12 mil para fazer uma conferência. E só que eu tenho nota de tudo, eu sou muito organizado com essa caixinha. Puxei a caixinha. E Deus falou para mim: dobra o teu joelho em cima da caixa. Eu falei: como assim, Deus? Deus falou para mim: dobra o joelho em cima da caixa. Porque essa caixa é a tua semente para a próxima geração de profeta. Eu vou repetir. Deus falou para mim assim: dobra o teu joelho, Paula, em cima da caixa. E eu falei: o que tu quer, Deus? E Deus falou: porque essa é a tua semente para a próxima geração. Vem aqui, minha querida. Vem cá, por favor. Paula, eu morro de medo de aranha. Eu já falei que eu não vou lá no Xingu nem que me paguem. Se disserem: pastor, eu te dou $500 mil, pode dar para outro. Não vou, eu tenho medo. Eu não vou andar naquele barquinho que ela anda, mas nem me pagando. A pastora, Deus usou a pastora Nádia ontem, por isso que eu fui a primeira a pegar o carnê. Porque eu não vou. Mas quando eu posso ofertar na AME, eu sempre peço para o pastor: Medina, manda a oferta para ela. Porque eu não vou. Esses homens estão fazendo a obra social com crianças. Quando nós pegamos o carnê da AME, nós estamos plantando uma semente para a próxima geração. Estamos ou não estamos? Porque aquelas crianças estão aprendendo Bíblia. Aí eu vou fazer uma pergunta para você: você quer ir lá no Xingu? Não, então dá oferta para a mulher ir, gente. Dá oferta para a mulher pregar para as crianças lá. Ah, você não pode ir no Haiti? Não pode, tem gente que não pode ir no Haiti, cara. Eu quero ir, pastor, você não tem dinheiro nem para... Pega os seus R$30 que dá, que nem diz o pastor Wagner, dá um X e uma Coca-Cola, e oferta para uma criança. O meu marido é jogador de futebol. Eu quero só ver, quando ele assinar o próximo contrato, como é que vai ficar o quesito salário. Porque ele, quando viu o pastor Wagner falando das crianças do Haiti, ficou louco. Aleluia. Porque nós temos que pegar o que nós temos e plantar uma semente para a próxima geração.